Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Hoje para falarmos de livros 5 estrelas. Eu queria fazer uma lista de todas as leituras 5 estrelas que eu tive no ano até agora. Eu confesso que eu achei que ia ser uma lista enorme, mas eu tenho 6 livros, então acho que vai ficar bom aqui no contexto de um videozinho para vocês. Tomei até banho, ó, pra fazer o vídeo, então vocês veem que eu tô levando a sério mesmo. São 6 livros que eu li esse ano, então de janeiro pra cá. Quando vocês virem esse vídeo vai ser aí final de agosto, meio de setembro. Então eu vou contar tudo que eu li até esse momento. E aí no final do ano eu faço outro com o que faltar, assim. Mas tem sido um ano de boas leituras, com bons achados, que é o que eu gosto mais. Mas assim, poderia ser melhor, sabe? Eu podia ter tido mais 5 estrelas, eu acho. Por que eu dou 5 estrelas para um livro? Porque eu quero, né? É muito difícil explicar o que são 5 estrelas para mim, mas são livros que eu fecho o livro e eu não paro de pensar na história, eu não paro de recomendar esse livro, eu quero conversar com alguém. São livros normalmente que mexem com a minha cabeça de uma maneira ou de outra. E aí eu vou explicar para vocês como cada um desses livros aqui fez isso. O primeiro, que eu li lá em janeiro, se eu não me engano, foi O Infinito em um Junco. Se você está acompanhando os nossos podcasts, você já deve ter me ouvido falar desse livro umas 25 vezes. Eu até citei um trecho dele no episódio do Salman Rushdie, que foi o livro de março, se eu não me engano. É maravilhoso. Basicamente é a história do papel. E aí é óbvio, né? Quando veio o papel, ou na verdade quando veio qualquer forma de qualquer tábua em que podia ser escrito coisas ou desenhado coisas, veio também a linguagem e a comunicação. Então é um livro belíssimo, ele é enorme, tá? Ele é cheio de referências, ele é uma pesquisa muito interessante da Irene Vallejo, ela é espanhola, e ela vai desde a época dos egípcios, por isso que chama o infinito um junco, né? Quando o papel era feito de junco, papiro. E ela vai falar do papiro, ela vai falar do pergaminho, ela vai falar desde aquela época como é que os livros, a comunicação, o alfabeto foram evoluindo para chegar nisso aqui que a gente tem em mãos hoje. É o tipo de livro que quem gosta de livros fica encantado, porque né, é como você descobrir a origem de uma das suas coisas favoritas da vida, sabe? E visto de uma maneira assim muito impactante para a história do mundo, né? Porque afinal de contas a criação de um alfabeto mudou muito a maneira como as civilizações se comunicavam e se mantinham, né? Então, assim, maravilhoso. Tem um blurb aqui atrás do El País que eu achei que realmente resume o que eu penso, que é uma homenagem ao livro escrita por uma leitora apaixonada. A Irene gosta tanto de livros quanto a gente. Então, quando você lê esse livro, você entende isso. E você acredita nisso. Então eu recomendo muito. Para quem gosta de livros sobre livros, que é um dos meus gêneros preferidos, eu recomendo demais O Infinito em um Jogo. Esse foi eu acho que meu primeiro 5 estrelas do ano. E eu ainda penso nesse livro de vez em quando. Beren Lúthien foi o segundo livro que eu li no meu projeto com a Evelyn, do Lidos da Evelyn, lá no Instagram, em que a gente está lendo Tolkien numa organização muito específica, né? A gente começou pelo Silmarillion, a gente leu Beren Lúthien e a gente está agora na Queda de Númenor. E aí, entre eles, a gente já leu outros 2. A gente leu A Queda de Gondolin, eu acho que mais um, que eu não me lembro. Mas enfim. Esse aqui eu amei. Eu adorei o Silmarillion, mas eu li ano passado, então não entra nessa lista. Mas Beren Lúthien é belíssimo, belíssimo, belíssimo. É a primeira história de um casal, de uma mulher imortal, né, uma elfa, com um homem mortal, um humano. Então, é a história dos dois, como eles se conhecem, como as Silmarils afetaram o relacionamento deles. E é um amor muito bonito, assim, descrito pelo Tolkien, né? Que é aquele tipo de história em que eles passam por tudo juntos o tempo inteiro, né? O bom, o ruim e o trágico também. E a escrita de Tolkien, assim, tem me ganhado cada vez mais à medida que a gente lê os livros, a ponto de esse aqui ter sido 5 estrelas. O meu 5 estrelas mais recente também é um Tolkien, que esse aqui é A Queda de Númenor. Esse aqui eu terminei em 2 dias, eu não conseguia parar de ler esse livro. Eu achei que A Queda de Gondolin, pra mim, ia ser mais impactante. Os Filhos de Húrin foi outro que a gente leu nesse meio tempo. Eu achei que A Queda de Gondolin ia ser mais impactante, porque Gondolin tem, na mitologia, né, do Tolkien, ela tem um papel muito interessante, né? Era uma cidade escondida, ninguém sabia onde era, então todo esse mistério, pra mim, deixava a história ainda mais interessante. Eu gostei de A Queda de Gondolin, mas A Queda de Númenor
é maravilhosa, porque aqui, ao mesmo tempo em que ele cita, né, em que ele conta a história da queda de Númenor, ele também conta a ascensão de Mordor. Esse aqui parece muito mais ligado ao que a gente vê em Senhor dos Anéis do que Gondolin. Então, esse aqui eu fiquei fissurada. Isso aqui é a Ascensão de Sauron. Podia ser o subtítulo desse livro, pode ser a Ascensão de Sauron. É maravilhoso. A forma como é contado, e é um momento a gente tem em paralelo um capítulo sobre a queda, um capítulo sobre a Ascensão de Mordor. E eu achei esses paralelos belíssimos. É bem o tipo de coisa que eu gosto de ler, sabe? É tragédia, basicamente. E, de novo, tá muito ligado ao Senhor dos Anéis. Acho que de todos que a gente leu, tirando o Silmarillion, é o mais conectado ao Senhor dos Anéis até agora. Então eu gostei demais. Então só aí já foram 3 5 estrelas. Aí, eu não lembro quando eu li esse livro esse ano, mas eu li O Acontecimento, da Annie Ernaux. Annie Ernaux venceu o Nobel ano passado. Ela veio pra cá, se eu não me engano, pra Flip, não foi? Acho que foi pra Flip. Ela já é uma senhora, né? Ela tem acho que 90 anos ou 85 anos. Ela já é uma senhorinha. Deixa eu ver se tem alguma informação da idade dela. Ela nasceu em 40. É uma senhorinha. E esse livro aqui, ela usa muito da própria vida, né? Nos livros que ela, pelo menos os que eu li até agora, ela usou muito da própria história. Esse aqui é sobre quando ela era uma jovem de 20 e poucos anos, né? Da década de 60 na França. E ela engravidou de um cara que ela sabia que não ia ter muito futuro. E aí ela vai fazer um aborto clandestino, porque o aborto era ilegal. E aí é um livrinho curtinho, tá vendo? Você pode ler numa sentada se você aguentar. Mas é muito engraçado, porque eu penso nesse livro como um livro muito sensível, ao mesmo tempo que eu penso nesse livro como um livro muito forte. É difícil explicar esse paradoxo, assim, mas eu acho que a forma como ela aborda não só a gravidez, mas o desespero, né, de você estar grávida de uma pessoa de que nem você queria estar grávida, junto com o que eu vou fazer agora, porque ela não tinha muita opção, e ela intercalando isso com algumas cenas incrivelmente pesadas do aborto em si. É um livro, eu acho que é um livro muito... É um livro muito forte. Pelo menos pra mim foi. Eu sei que tem gente que não gosta muito do estilo dela, eu não sei. Ela escreve em blocos, assim, ó. Eu acho que nem sempre é... Não sei. Eu sempre sinto que ela tá conversando com a gente, sabe? Não é como se fosse o que a gente estivesse lendo um diário dela. Não é uma história, assim, não tem personagens, assim, muito... Ela não vai desenvolver personagens, ela não vai nada disso. Porque é a história da vida dela, né? Então, enfim. Tem um trecho que tá aqui atrás no livro que eu também marquei na história, que é o seguinte: pode ser que um texto como este provoque irritação ou repulsa, ou seja considerado de mau gosto. Ter vivido uma coisa, qualquer que seja, dá o direito imprescritível de escrevê-la. Não existe verdade inferior. E se eu não relatar essa experiência até o fim, estarei contribuindo para obscurecer a realidade das mulheres e me acomodando do lado da dominação masculina do mundo. Enfim, leiam Annie Ernaux. Eu tenho outros livros dela aqui. E tá saindo mais pela Fósforo dela aqui no Brasil. E definitivamente eu vou ler mais dela. Aí, eu fiz um vídeo aqui no canal que era o celular decide o que eu leio. Basicamente, eu liguei pra Laís e falei: Laís, escolhe 5 livros. Você escolhe pra mim, não me diz quais são. E me manda que eu vou ler os 5 pra um vídeo. E aí foi esse vídeo que foi muito divertido de fazer. Um dos livros que ela escolheu foi aqui, neste lugar, da Maria José Silveira. Eu não conhecia a autora e eu não conhecia esse livro. Mas, né, como era o desafio, era o que a gente ia fazer, peguei o livro e li. E que surpresa deliciosa que foi ler esse livro, né? Esse livro aqui, a gente tá numa época pré-invasão europeia no Brasil, né? Pré-portugueses. Amém. E aí ela vai nos levar, assim, para conhecer vários povos da floresta, né? Vários seres e vários povos. E aí, em algum momento vai ter um tipo de briga, uma guerra, tá vindo por aí, quando os europeus de fato começam a chegar. E aí a gente vai ver que todos esses seres e todos esses povos vão se unir para defender a terra, né, para defender o que eles conhecem como a casa deles. Eu conheci, né, a Laís, o marido dela, o Dudu, que é que o Dudu é a grande estrela do Cebolar, não sei se vocês sabem. E o marido da Laís estava estudando, né, algumas coisas da literatura brasileira, e ele me falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, e eu liguei muito a esse livro.
ele fala assim que muitos países, né, eles têm as próprias mitologias, né? Então tem mitologia grega, mitologia celta, mitologia indiana, mas não existe uma mitologia brasileira. A gente chama de folclore. Quando eu acho que dar o nome de mitologia dá até mais peso para a história. Esse aqui é um belíssimo livro de mitologia brasileira, de verdade. Deixa eu ver se tem algum resumo que eu possa dar para vocês, que não entregue muita coisa. Aqui. Neste romance distópico e metafórico de Maria José Silveira, a fauna e a flora amazônicas, além de muitas referências da geografia e da literatura modernista brasileiras, dividem a cena com figuras ambíguas e cômicas, como os irmãos Macu e Naíma, espécie duplicada de Pedro Malassartes. No enredo que marcha de várias direções para chegar a uma arena mítica, a autora nos envolve numa narrativa que mescla humor, sensualidade e crítica social. É isso. Foi uma surpresa, talvez vai ser a minha maior surpresa do ano, porque normalmente eu escolho os livros sem saber muito sobre eles, mas eu sei um pouquinho, né? Então, por exemplo, eu peguei O Infinito e um Junco, eu não sabia muito do livro, mas eu sabia que era um livro sobre livro. Esse aqui eu não tinha ideia do que era, e foi uma surpresa maravilhosa. E por fim, um que eu comentei recentemente no meu vídeo, os livros das férias, né? Quando eu peguei ali 9 livros em 9 dias, usando livros contra a ansiedade, basicamente, que foi A Revolta da Vacina, do Nicolau Sevicenko. Sevicenko. Ou Sevchenko, talvez. Outro livrinho curtinho, agora tem uma edição que está saindo aí pela Unifesp, se eu não me engano, ou Unesp, editora Unesp, eu acho. Então dá para achar esse livro, ele não tá esgotado. Essa edição aqui tá esgotada, que é da Kozak, mas tem uma edição nova que tá circulando por aí. E aí a gente vai voltar lá para 1904, especificamente, no Rio de Janeiro, que era na época a capital do Brasil, para a gente entender o que foi a revolta da vacina, né? E por que essa revolta da vacina foi não justificada, mas deveria ter sido prevista pelo governo. E tudo que estava acontecendo no contexto do Brasil naquela época. Tendo nós passado pela Covid recente, né, e ter rolado uma revolta da vacina, ou na verdade nos últimos anos a gente pode dizer, né, que tem rolado revoltas de vacinas, contra vacinas pelo mundo, né, os anti-vaxxers estão aí. É muito interessante ler esse livro sob esse prisma, assim, de você ver que em 1904 a gente teve uma situação como essa, entender o contexto político e aí olhar para 2020 e fazer essa mesma análise. Eu amei esse livro. Eu li um dia, porque era proposta, né? Eu queria ler um livro um dia, mas esse aqui foi um dos poucos que, assim, eu realmente não queria largar enquanto eu tava nas férias. Eu não queria fazer outra coisa que não terminar esse livro. Então, definitivamente, 5 estrelas. E eu diria que mais uma surpresa, porque, de novo, a revolta da vacina, a gente sabe mais ou menos sobre o que é. Mas eu não esperava gostar tanto quanto eu gostei, de verdade. Então, mais 5 estrelas. E é isso, esses são 6 livros que eu li esse ano até agora, que foram 5 estrelas. Eu tô muito feliz. Eu gosto quando eu consigo encontrar 5 estrelas assim, e livros que eu possa recomendar, não só pra vocês, mas são livros que eu tô recomendando pra todo mundo o tempo inteiro. Espero que vocês tenham gostado. Me contem que livros vocês leram que foi 5 estrelas até agora. Eu sempre peço recomendações, eu anoto tudo. Então me digam aí o que vocês leram de bom até agora esse ano. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!